Boa tarde a todos. Boa Boa tarde a todos. tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu só queria dizer que eu estou me sentindo muito solitário, porque só eu que Já estou vou com a abrir. câmera aberta. Ah, bom. Senão, Vamos imagina eu abrir ficar todo falando mundo só as para mim câmeras. aqui, fica muito chato, né? Ah, não, fica Ah, muito chato agora, sozinho. agora está melhorando, agora sim. Agora estou vendo vocês aqui, eu me sinto mais acompanhado um pouco, né? Até o Ademir abriu a câmera, rapaz. Olha que Cadê maravilha! ele? A Olha primeira só! vez que eu converso numa... Eu, Ademir, agora sim, agora estou ficando mais contente aqui, né? É muito bom estar com vocês mais uma vez, né? Obrigada. Eu, e sobre um tema tão interessante, um tema tão atual, né? Essa apostila aqui da Escola de Aprendizes parece que foi feita a semana passada, né? Porque essa questão do preconceito é algo que existe há muitos e muitos anos, né? Desde que o mundo é mundo e enquanto a gente não adquirir um nível de evolução espiritual, evolução moral, um nível de adiantamento mesmo bacana, a gente vai continuar ainda, né, tendo preconceito, né? Vocês vão ter essa aula hoje, eu imagino que a semana que vem vocês vão ter uma vida plena sobre esse assunto, e aí a gente vai poder destrinchar bastante isso, que é algo muito mais comum na nossa vida do que a gente pode imaginar, né? O preconceito, ele está arraigado, eu não diria na cultura brasileira, na cultura mundial, no coração mesmo nosso, porque faz parte, né, da nossa vida, e ele é passado para a gente, muitas vezes, através da cultura, através da família, através da religião, através de tudo aquilo que a gente possa imaginar. Então, como que vem essa ideia do preconceito? Né? Como que essa ideia surge na gente? Existe um negócio chamado razão objetiva e razão subjetiva. Tá? Vem comigo para você poder entender o que eu estou dizendo. O que é a razão objetiva? Quando eu pego essa garrafa aqui, eu falo isso aqui, ó, isso aqui é uma garrafa. Tá? Então, isso, objetivamente, é uma garrafa e ponto. Mas cada um de vocês vai olhar para essa garrafa de uma forma. Se essa garrafa estiver vazia, por exemplo, não estiver com água como ela está agora, e você for alguém que gosta muito de bebida alcoólica, você vai falar, puxa vida, essa garrafa é uma garrafa de bebida alcoólica. E eu vou tomar essa bebida alcoólica. Se você estiver morrendo de sede, você vai dizer assim, essa garrafa ela vai matar a minha sede com o líquido que está aqui dentro. Se você estiver com muita raiva de alguém, você fala, vou dar uma garrafada na cabeça de alguém com essa garrafa. Ou seja, a realidade objetiva é a garrafa em si, a realidade subjetiva é o que eu quero fazer com essa garrafa, o que significa essa garrafa para mim, e aí você vai pegar e falar assim, olha, o dia começou, você abriu a janela, você vai falar assim, que dia lindo, Daniela. A Daniela vai falar assim, não está lindo nada, porque eu estou com uma porção de problemas, eu briguei com meu namorado, com meu marido, então não tem nada bonito, só se for para você. Mas o dia é o mesmo. O dia é o mesmo para a Sueli, para a Daniela, para a Michele, para a Adriana, só que cada uma está vendo o dia de uma forma. Então, aquilo que está bonito para mim está feio para você, aquilo que está feio para mim tá mais ou menos para o outro. Né? Então, essa é a subjetividade que a gente vai tendo ao longo da vida. Né? E o que faz essa subjetividade? Né? Deixa eu só compartilhar uma telinha aqui, aí a gente vai olhando para ela. Está todo mundo conseguindo ver a telinha aí? E o que faz com que a gente tenha essa subjetividade? Né? Os hábitos, por exemplo, você concorda que aquele que nasce, por exemplo, numa determinada família, o pai, a mãe, né, eles vão ensinar para a gente determinadas coisas. Então, aquilo que a Flávia aprendeu, a Andréia aprendeu diferente. Né? Na escola, né, os nossos educadores, que também têm a sua forma de vida, a sua maneira de conduzir, o bairro, a cidade, né? Uma pessoa que mora aqui em São José, por exemplo, saúde.
Uma pessoa que mora aqui em São José, por exemplo, ela tem uma forma de enxergar diferente de uma pessoa que mora num outro estado distante. Cada um vai tendo uma forma de ver a vida, de ver as coisas. E é isso que vai criando na gente essa forma de enxergar. Então, como que eu enxergo o mundo? Então, se eu tivesse, por exemplo, tem alguns países que você tem uma população bastante homogênea. Então, nesse país, ele está todo mundo dentro daquele mesmo padrão. Então, dentro daquele padrãozinho, ele não sabe, ele pode dizer assim, aqui a gente não tem preconceito racial. Por quê? Porque não existem pessoas diferentes. Todo mundo que mora ali tem a mesma carinha. Né? Por exemplo, a Argentina. A Argentina é um país que eu não conheço a Argentina, mas eu sei que tem poucos negros. Mesmo tendo havido escravidão na Argentina, existem pouquíssimos negros. Então, todo mundo tem o mesmo perfilzinho. Então, você pode dizer, o argentino ele tem menos preconceito. Por quê? Não é que ele tem menos preconceito, é que ele convive menos com o diferente nesse sentido. Né? E quando que eu começo a notar o preconceito? Quando vem o diferente. Quando vem uma pessoa diferente de mim, tanto fisicamente, culturalmente, a religião diferente, e aí é que puxa, como é que eu vou reagir perante essa pessoa que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que tem hábitos diferentes dos meus? E como que eu vejo essa pessoa muitas vezes? Você concorda que a gente vê ele como uma ameaça para a gente? Né? É o medo, né? É o medo, né, Carlos? Exatamente. Vou até tomar um cafezinho aqui. Fala um pouquinho enquanto eu tomo um cafezinho, Ana Paula, por A favor. percepção, eu acho que a percepção de tudo, né? Quando vem alguém diferente, né? A primeira reação que a gente tem, quando a gente tem qualquer coisa diferente, a defesa nossa é o medo. Então a gente agride, né? Agride assim, foge, né? E agredindo é uma maneira, é o preconceito, né? Agredir é fugir, fingir que não vê, é todas essas maneiras que a gente vê, né? Exatamente. Né? Então, por exemplo, se a gente for pegar muitas formas de preconceito, elas são simplesmente a minha insegurança ante aquela situação. E o que eu faço? Eu crio um conceito, um pré-conceito com relação àquilo e começo a querer me defender. Né? E eu vou me defendendo disso, então isso faz com que eu já trate aquela pessoa ou aquela situação de uma forma diferente. Né? Ou seja, é defesa. Eu não sei vocês. Vocês já tinham pensado nisso, que preconceito muitas vezes tem a ver com isso? Com medo? Com defesa? Né? Que a gente geralmente fala, poxa, a pessoa é preconceituosa, a gente fala assim, ela é maldosa, ela é ignorante. Né? Então, muitas vezes ela só tem medo de perder uma condição que ela já vive, né? E esse medo é que vai fazer isso, né? Que vai gerar muitas vezes, essas atitudes que a gente vai ter que fazer. Né? E como que a gente faz isso? Né? Em função da nossa forma de ser, emotivos, analíticos, céticos, racionais, ansiosos, né? E da nossa escala de valores, nos posicionamos e passamos a emitir pareceres e opiniões. Surge, então, a partir daí, o preconceito a respeito da coisa nova e diferentes. Né? E olha o mundo atual. Por exemplo, há 30, 40 anos, a questão... Vamos pegar aqui uma questão, porque essa aula é uma aula que a gente não pode ter muito medo do politicamente correto. Tá? A gente vai ter que tentar botar para fora aqui algumas coisas, a gente vai ter que tentar colocar até as nossas posições, e não adianta, ninguém está aqui para dizer, nossa, que pessoa horrível que é o fulano porque ele demonstrou isso, aquilo. Não, não é essa a ideia. É a gente tentar botar para fora e fazer uma análise para ver se a gente também não tem nenhum tipo de preconceito. Né? Por exemplo, há 40 anos, há 30 anos, a questão da homossexualidade. O que acontecia com aquele que tinha a homossexualidade, que era um homossexual?
ele era tratado de maneira muito diferente, a ponto dele não poder se manifestar. Não era assim que acontecia? Eu sei que aqui ninguém tem idade, eu estou falando 30, 40 anos, por aquilo que vocês leram, né? Por aquilo que vocês pesquisaram, porque todo mundo aqui a maioria não tinha nem nascido nessa época. Mas como que agia aquela pessoa aqui no Brasil? Ela não podia se manifestar, porque ela acabava sendo muito reprimida, né? De uma certa forma, pela sociedade como um todo. Por exemplo, se a gente for buscar no humor, nós vamos ter muitos comediantes que faziam piadas sobre homossexuais. Eu vou citar um exemplo aqui, o Costinha. Né? O pessoal que já tem o cabelo mais branquinho que o meu lembra do Costinha. Né? Então, o que o Costinha fez? A vida inteira, e ele era um cara muito engraçado. Ele era muito engraçado. E a vida inteira ele fez piadas sobre homossexuais. O Costinha era um cara ruim? Não. Ele era um cara preconceituoso? Não necessariamente. O que ele retrata na piada dele? Depois vai lá no YouTube, aqueles que não conhecem, e procura lá Costinha. E deve ter bastante material dele no YouTube. Então ele era um cara engraçado, ele era um cara bacana, mas ele retrata uma época. Numa época em que não havia ainda essa preocupação como existe hoje. Entendeu? Então, se fazia piadas de um modo geral, de tudo que você possa imaginar, e naquele momento as pessoas riam daquilo, menos o homossexual. Né? Mas você achava que aquilo era normal. Então, hoje, se a gente for pegar esse humor que era feito lá nos anos 80, 90, ele não funciona mais. Porque o que a gente entendeu? Que a piada é bacana quando todo mundo ri. Né? Ela não é legal quando só um ri e o outro se sente prejudicado com aquilo. Então, aquele tipo de humor foi passando. Então, quando a gente olha para trás e vai tentar fazer uma visão, vai ter uma visão disso, a gente tem que ter uma visão par e passo com o tempo. Não vamos ter uma visão anacrônica. Eu não posso pegar a visão de 2021 e querer olhar o que foi feito nos anos 80. Tá? Sem julgamentos. A gente só olha para observar e não ficar tentando julgar, porque senão a gente acaba sofrendo desse negócio chamado anacronismo. Né? Então, definição de preconceito. No dicionário, temos que ele vai dizer o seguinte: é uma opinião formada ou adotada sem exame prévio. Outras definições: é o conceito formado antecipadamente, adquirido por tradição, por ouvir falar e sem uma devida análise racional e lógica. E outra vai dizer: é uma forma de defesa que mostra o instinto ainda se sobrepondo à razão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar a conversar um pouco, que essa aula é gostosa a gente conversar bastante. Vocês acham mesmo que no nosso mundo atual a gente ainda vê muitas formas de preconceito, ou vocês acham que tudo isso é mimimi? As duas coisas. Quem está falando, a Flávia? É a Flávia. Eu acho que a gente tem muito preconceito, muito mesmo. Uhum. As pessoas não se colocam como preconceituosas, mas no seu interior a gente tem esse sentimento de preconceito, mas eu acho que também o mundo está muito chato, entendeu? Você não pode falar nada que você já é taxado como preconceituoso. E nem não é necessariamente assim, né? Às vezes quer fazer um comentário normal, mas se a pessoa for gorda, se a pessoa for homossexual, se a pessoa tiver o cabelo diferente, se a pessoa... Aí você fala assim, não, mas isso aí você está falando de uma forma, né, preconceituosa. Então é difícil, né? É complicado. Acho que existe muito preconceito, mas existe bastante também politicamente correto. Hoje em dia não dá para você se expressar direito. Tá. Eu acho que, deixa eu só falar, Daniela, que ainda existe muito preconceito porque a gente ainda é muito assim receoso com o diferente, né? Mas eu vejo nessa nova geração que está chegando, esses que anda diferente, veste diferente, pinta o cabelo, assim, 15, 16 anos, que eles já estão assim, saindo, o diferente para eles agora é legal. Eu vejo na minha mãe, assim, no pessoal mais velho,
o diferente é muito esquisito, eles não conseguem aceitar aquilo. Daí vem o preconceito, né, do diferente. O certo era sempre andar com a massa. Quando você saía da massa, você estava errado. Hoje em dia, quem sai da massa está começando a se sentir certo, está se sentindo assim, digno. Então, eu acho que está uma coisa assim melhorando. Tem o preconceito livre de Machado de Assis, a gente está falando de tirar da escola porque falava do negro, né? O que naquela época, por exemplo, era normal. Hoje em dia já não, mas acho que a gente ainda tem que achar esse meio termo, né? Para poder falar do negro como antigamente a gente falava, do Saci Pererê, sem ser uma coisa assim pejorativa, mas ao mesmo tempo está vindo uma aceitação melhor. Eu estou sentindo isso assim nessa juventude, nos novos, porque dos antigos é muito difícil mudar o pensamento. A gente tem que se preocupar com os novos, né? Aqueles que estão chegando agora, porque é deles esse mundo para daqui a alguns anos, né? Aqueles que hoje já estão, o que a gente está chamando dos antigos, né? Devagarinho estão saindo de cena, então vem vindo os novos, e aí é com as crianças, né? Com os jovens, né? Que essa ideia vai mudando, né? Mas eu queria ouvir... Pode falar, quem que... Ana Paula, eu acho que só o fato da gente já estar discutindo isso, né, já é uma evolução, né? Coisas que no passado, a minha geração, for de 70, acho que a maioria aí da sala também né? Só o fato da gente estar discutindo isso, né, já é um avanço. E lógico que a geração dos nossos pais, nossos avós, é muito mais difícil eles aceitarem. Eu vejo meninos, principalmente de unha pintada de preto, cabelo. Assim, a gente aceitar as pessoas como elas são. Essa é a grande realidade, né? Que a gente tem que aceitar. Cada um é cada um, né? É muito difícil para eles. Para a gente também é difícil. Às vezes a minha menina fala, ai, mãe, você é preconceituosa. Eu falei, filha, não é, que para mim é difícil algumas coisas, né? Não que eu não aceite a pessoa, mas é difícil. Não vamos ser hipócritas, que tudo é muito fácil aceitar. Não é, a gente ainda não é santo, ai, é muito fácil. Não, a gente aceita, lógico, mas às vezes é chocante. Não que a gente não aceite como ser humano, não que a gente não aceite como ser humano, mas eu acho assim, a gente está num grau de evolução, e isso eu acho assim maravilhoso em relação à geração que está chegando agora. É muito plausível, eu acho. Eu acho que assim, a gente está num nível, né, de passagem. Meus pais, por exemplo, eram muito preconceituosos. Vamos falar do homossexualismo. Não podia ver, né? Não aceitava. Daniela, só uma correção. Sempre que a gente for se referir, a gente vai falar como homossexualidade. Tá? Se a gente fala homossexualismo, dá uma conotação de doença. Certo. Tá bom? Tipo, então, reumatismo, estrabismo, tá bom? Tá. Só para é bom, se posicionar. A neurolinguística faz toda a diferença, é verdade. Sim. Então, a homossexualidade. Eles, por exemplo, não aceitariam nem a ideia de conversar a respeito. Eu estou numa fase, e meus filhos são hétero, né? Então, assim, eu não tive essa discussão em casa a respeito disso. Mas eu estou numa fase assim que eu aceito a pessoa como ela é, eu acho que ela tem que fazer o que ela tem que fazer, mas quando eu vejo na minha frente, por exemplo, estou passando num ponto de ônibus, 2 meninas estão se beijando, aquilo ainda me choca. Eu não sei o que é preconceito, o que é, mas eu ainda tenho minha educação desde quando eu nasci, que era levada a não aceitar. Agora a minha geração, eu tenho 47, já começa a aceitar, mas ver ainda é difícil. Aceitar assim, ver se beijar, ver daí ainda é difícil, mas eu acho que a gente está chegando lá, né? O preconceito está muito ligado, eu já vou te dar a palavra, tá bom, Adriana? Só um minutinho. O preconceito ele está muito ligado não só ao que eu sinto, mas aquilo que eu faço com aquilo que eu sinto. Tá? Então, por exemplo, o fato de eu ver 2 homossexuais, de repente, se beijando, se abraçando, um casal de homossexuais, não significa que eu não sinta nada, até porque eu venho de uma família, eu venho de uma tradição, eu venho de uma cultura onde isso não era aceito até pouco tempo atrás. A questão do preconceito é eu respeitar esse indivíduo. Eu posso não concordar com o que você faz, eu posso não fazer o que você faz, mas eu respeitar o seu direito de fazer. Entendeu? E muitas vezes a gente coloca a religião, a gente coloca uma porção de coisas como justificativa para dizer, tá vendo, olha, eu não aceito porque está contra as leis de Deus. Sim, mas não cabe a mim esse julgamento.
Né? Então, pode ser que eu não compactue daquilo, mas eu respeitar aquele que está fazendo. Né? Então, o preconceito no nosso estágio ele está muito com relação a isso. Né? A gente tem o respeito por aquele que faz. Minha vida. Consegui, Oi? ela me ajudou. Menina perdeu 1 hora da aula. 1 hora e 40 minutos. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Sou eu. Tem o microfone. Deixa eu fechar aqui. Pode falar, Adriana, pode falar. Então, boa tarde, todo mundo. Eu queria falar assim, porque eu acho que, não sei se todos já passaram por isso, mas eu já sofri vários preconceitos. E não foi pela minha opção sexual ou pela minha cor de pele, que é o que a gente geralmente acaba relatando, que é o que mais está, talvez, aí na cara das pessoas, né? Mas já sofri preconceito, por exemplo, no trabalho. Uma vez eu não fui admitida porque, quando eu falei que eu era espírita, então quem estava contratando era evangélico e disse que espírita não podia trabalhar junto com evangélico. Eu já sofri preconceito dentro da escola dos meus filhos, porque as mães se vestiam de uma determinada forma e eu me vestia um pouco além do que elas consideravam que seria adequado para uma mãe de família. Né? Então, eu acho assim, a gente tem muito preconceito. E a gente tem preconceito desde a cor do cabelo da pessoa, até de uma tatuagem que ela tem. Eu tenho tatuagem desde os meus 30 anos, né? Então eu sei também bem o que é isso, a pessoa olhar e pensar, nossa, mas por que essa velha está tatuada? Entendeu? Assim, quando você ficar velha, o que você vai fazer com essa tatuagem? Não vou fazer nada, ela vai ficar aqui exatamente onde ela está. Se você quiser fazer alguma coisa com ela, não posso fazer nada, né? Então, assim, preconceito porque gosta de cuidar do corpo, preconceito porque gosta de fazer uma atividade física além do que é normal para as pessoas. Então, assim, nós somos preconceituosos 100% do tempo, entendeu? Então, isso é o que eu acho. Eu sofri vários preconceitos, pelo meu jeito de ser, porque eu sou uma pessoa bem alegre, bem ok, as pessoas confundem, entendeu? As pessoas confundem, às vezes, a sua disponibilidade em ajudar, a sua alegria, o seu jeito de ser, com uma pessoa fácil, uma pessoa que está ali para outra coisa que não seja para aquilo, entendeu? Então, eu já passei vários perrengues. Esse assunto até me deixa um pouco revoltada, uma revolta interna de pensar, poxa, por que a gente não pode simplesmente olhar? Vai muito além, gente, disso, de ver uma menina beijando outra menina. A gente que pensa que a gente tem preconceito só disso. A gente não tem preconceito só disso, não. A gente tem preconceito de muito mais coisa, entendeu? Se você é uma mãezinha lá, que está lá, eu sempre criei meus filhos para o mundo, entendeu? Não vou criar meus filhos para debaixo da minha asa. Tem preconceito disso. Entendeu? Preconceito de mãe achar assim, para eu falar para meus filhos, nossa, mas não precisa tirar 10 nessas provas o tempo todo, gente, o que é isso? Que absurdo, né? A gente tem outras coisas para fazer da vida do que ficar só se matando num livro de matemática. Ué, mas que isso? Como que você pode falar isso para o seu filho? Entendeu? Eu posso falar porque eu já me matei em cima de um livro de matemática, entendeu? E eu acho que tem coisa mais importante. Então, assim, tem muita coisa, muita coisa. A gente tem que se policiar 100% do tempo, né? Ontem ainda estava fazendo o Evangelho no Lar e estava falando sobre isso, né? Sobre esses julgamentos, sobre o perdão, e na parte do Evangelho falando exatamente sobre isso. O quanto não adianta a gente falar que a gente não é preconceituoso, porque Deus sabe o que está dentro do coração da gente. Então, se você não adianta você ficar brincando aí que você não é, não, porque a verdade é que somos. E isso que a Adriana está falando é muito interessante, porque é um reconhecimento mesmo, né? Poxa, por quê? Né? Porque está na nossa cultura, está arraigado na nossa cultura. Né? Essa nossa cultura, principalmente aqui, a maioria, eu imagino. Então, por exemplo, paulista, né? Aqui da região, do Vale, ou às vezes da capital. Então, a gente tem a nossa cultura. Então, dentro dessa nossa cultura, tem uma porção de coisas que a gente nem nota, mas quando a gente vai conversar, de repente sair para outros ambientes, a gente vai notar que isso está frequente. Pode falar, Tomil, você está com a mão erguida aí, né? Então, na verdade, assim, eu não sei se seria o caso aqui, não sei nem se é essa a linha que gostaria de se discutir,
Mas, assim, eu acho que essa questão do preconceito, ela tem um pouco a ver com o fato da nossa composição física, né? Até da nossa evolução como animais, né? Porque existe uma teoria biológica que fala que se a gente processar todas as informações que a gente recebe, a gente morreria, porque não dá para processar tudo, é muita informação. E a gente tem que rotular algumas coisas para acelerar esse processo de análise dessas informações e tomar uma decisão rapidamente. E aí entra um preconceito, porque algumas coisas você corta o caminho e acaba chegando a algumas conclusões. Por que eu estou falando isso? Indo na linha da Adriana, né? Não falando que o preconceito seja bom ou ruim, mas eu acho que isso é uma coisa inerente aos seres vivos, aos animais, inclusive os animais racionais que somos nós. Então, acho que a gente não consegue sair dessa questão de conceito formado antecipadamente, né? Eu acho que a gente não consegue. O que a gente consegue é, na nossa evolução espiritual, sabermos de que nós estamos presos a essa lógica abreviada que se chama preconceito e nos educarmos a agir de uma forma mais adequada. Eu acho que essa uma forma. Eu vou falar até a questão de que nós tratamos melhor essa questão do racismo e tal, mas eu vou falar um exemplo inverso. Por exemplo, você fala de um japonês, existe um preconceito de que o japonês é inteligente. Existe um preconceito. Isso não necessariamente é verdade, que todos os japoneses são inteligentes, mas você pode ver que você tem. É um preconceito, não é no sentido ruim, mas não deixa de ser um preconceito, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão. Eu acho que a gente não vai conseguir fugir. Tem até uma questão dos jovens, por exemplo. Os jovens, você fala, poxa, eles são mais inclusivos, tal. Mas aí, assim, pela minha profissão, eu tenho que julgar várias coisas, tenho que estudar várias coisas. Uma delas será que realmente o aquecimento global é em função dessas atitudes que nós estamos falando, ou tem a ver também com a questão vamos dizer assim, das órbitas, aí, né, da aproximação do Sol, que teria uma ordem de grandeza de impacto maior, no sentido de estar assim, será que realmente existe essa questão do aquecimento global ou não? Não estou falando que tem ou não tenha, mas se você falar isso para um jovem, você vai sofrer preconceito. Você fala assim, olha, eu não tenho certeza do aquecimento global. Fala, não, você está louco, né? Então, eu acho que essa questão do preconceito, ela é inevitável, mas o que é evitável é como nós reagimos sabendo que nós somos preconceituosos. Sim. E você vê, ó, por exemplo, tudo que é aqui nessa sexta parte aqui, ó, o que é diferente da cultura é alvo de preconceito, pois ele é uma ameaça ao que está afirmado como correto, funcionando e acordado. Então, fugiu da cultura, pronto, né? A gente já vai cair nisso. O Tomil colocou uma questão interessante aqui, porque você pega, por exemplo, o japonês tem fama de ser inteligente. E isso dá um peso danado na vida, né, Tomil? Porque a gente, se você é descendente de japoneses, de orientais, Nisei, Sansei, alguma coisa, você já entra com um peso muito grande. Então, se eu for mal na prova, puxa, mas você é japonês, e como é que você foi mal? Né? Então, até para a própria criança isso acaba sendo um peso. Então, mesmo aquilo que às vezes é positivo, pode ter um resultado negativo, porque você já joga um peso muito grande. Né? Então, quais são os tipos, né, de preconceitos que a gente vai ter? Ó, olha que interessante, o preconceito cultural. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Michele para colaborar um pouquinho com a gente, que ela fez uma inserção aqui no chat também, depois eu queria que ela conversasse um pouquinho a respeito. Então, preconceito cultural, ou seja, a nossa cultura ocidental. Então, alguém que está aqui no Ocidente, ele tem toda uma cultura diferente de alguém que está longe, que está lá do outro lado do mundo. O preconceito político, o preconceito racial, o preconceito social, né, pobres, ricos, o preconceito de doenças, aquele que tem algum tipo de enfermidade, ele já acaba sendo excluído. Isso desde a época de Jesus. O cara que tinha lepra, por exemplo, ele vivia abandonado da família, ele era jogado lá no Vale dos Leprosos, lá em algum lugar lá, e nem a família mais queria saber. De vez em quando ia lá, levava alguns trapos lá para ele, algum tipo de comida. Mas ele era alguém que era excluído realmente da sociedade.
deficiências físicas e mentais. Deixa a gente tentar pegar um pouquinho disso. Por exemplo, hoje, aquele que... E aí eu acho bacana a gente ver a evolução. Por exemplo, uma criança que tinha Down há 30, 40 anos, muitas vezes ela era escondida da família. Né? Ela era escondida da família. E ela ficava ali, as pessoas nem mostravam que aquela criança, às vezes, fazia parte. Hoje, a gente já não tem mais, inclusive a forma de tratar, né? A maneira como as pessoas diziam da doença. Por exemplo, eu vou colocar aqui só para chocar um pouco. Né? Então, se você tinha um problema mental, a pessoa falava assim, o fulano é retardado. Todo mundo deve ter ouvido falar isso há alguns anos. Então, olha que forma que a gente utilizava para se dirigir àquele que tinha algum problema mental. Né? A gente nem... Hoje não. Hoje você procura palavras um pouco mais brandas, né? Mas ainda se sente, mas numa escala menor do que aquilo que havia antes. Esse preconceito social, eu acho que talvez seja o mais difícil da gente resolver. Carlos. Né? Oi, pode falar, Ademir. Dando um exemplo para você, 2 exemplos. Na minha família, uma filha de uma prima minha, ela teve a criança, a menina. Nós nunca vimos essa criança, desde que nasceu até que ela foi enterrada no enterro dela, porque ela era Down, né? Então, esconderam essa criança dentro de casa, ela nunca saiu, nunca ninguém da família viu. Isso não é tão há pouco tempo, sabe? O que essa menina morreu, uma moça, morreu mulher, né? Uma moça já com 30 e poucos anos, foi uma questão de uns 10 anos atrás. Um outro exemplo, né, de preconceito social, eu vou falar, embora ela não esteja aqui hoje na aula, que a mãe dela está doente, a Ercília. A Ercília, ela tem um problema, né? Ela tem um problema de coordenação motora fina, né? Que quando ela nasceu, ela ficou sem oxigenação no cérebro por 1 ou 2 minutos, né? Porque o cordão ficou enrolado. E a Ercília é uma pessoa extremamente capaz, inteligente, estudiosa, né? Uma professora maravilhosa, né? Ela dava aula para crianças, sabe? Algumas mães até não deixavam ela dar aula para os filhos, né? Porque achavam a Ercília deficiente. Uma época, eu era diretor numa região de Caraguá, fui convidado para assumir uma outra escola e eu coloquei, né, uma imposição, que eu só aceitaria ir para aquela região distante e tal, se no meu lugar colocasse a Ercília. Na época, a secretária de Educação falou, não sei o quê, ela tem problema. Eu falei, não tem, se ela confia no que eu estou falando, deixe, né? Bom, aí o prefeito queria, então a secretária convidou a Ercília para ser diretora na Tabatinga. Passou um mês, a secretária nos chamou, quase que de joelho, pedindo perdão e desculpa para a Ercília pelo preconceito que ela tinha, né? Quando ela se considerava uma pessoa que fazia inclusão. Então, ela disse que de inclusão ela não era nada, ela tinha que aprender novamente, porque ela tinha todo um preconceito, achando que por ela ter esse problema, ela não seria uma profissional, né? E foi escolhida como uma das melhores da Caraguá depois. Então, é para você ver como que nós somos preconceituosos, em vários momentos, né? A gente pensa que não tem os preconceitos, mas eles existem. Uma outra coisa social, não sei se você se recorda, talvez muitos aqui não vão saber, de uma piada que saiu na televisão, não lembro qual humorístico que foi, que falava da cidade de Campinas, que todos que moravam em Campinas, que nasciam em Campinas, né, eram homossexuais. Você lembra dessa época? Rapaz, eu lembro e morei em Campinas. E você imagina, eu fiquei 3 anos, imagina quando eu voltei de lá para cá, o que eu via. Você viu como que foi difícil para a cidade, numa brincadeira, né? Eu não me lembro qual programa que saiu essa piada, essa gozação,
que os pais registravam as crianças em outras cidades, né? Para não falar que era de Campinas, né? Era um preconceito danado. Você lembra disso, né? Opa! Para você ver como as nossas pequenas atitudes, nós somos preconceituosos mesmo, né? Mas são coisas, né, que do dia a dia que a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? E que a gente, às vezes, acha... Por exemplo, se eu estou aqui e eu tenho um amigo lá daquela cidade, então, para mim, aquilo é motivo de graça. E o que eu pude sentir? Isso é falar final dos anos 70, início dos anos 80. Então, quando eu vou para lá, eu chego lá dando risadinha. Eu ouvi dizer que aqui só tem isso. Mas quando eu fico lá 2, 3, 4 anos e volto para cá, e a pessoa pergunta, de onde você está vindo? Eu falo, eu estou vindo de lá. Aí é a questão da empatia. Falo, puxa vida, agora eu estou sentindo o que aquela pessoa sente. Então, todo tipo de preconceito, ele envolve a questão da empatia. Não é que se eu me colocar no seu lugar, ou no lugar daquele que está sofrendo o preconceito, eu já mudo a minha forma de analisar. Então, por exemplo, né, o que eu colocaria no final para a gente fazer uma análise. Né? Então, como que eu faço para resolver? Uma das formas é a gente utilizar essa danada dessa empatia. Né? E eu me colocando no lugar daquele que está sofrendo aquilo. Então, de repente, pelo fato de eu pertencer a uma minoria ou uma determinada raça, ou pronto, aquilo já é motivo de desconfiança. Então, isso tudo é muito complicado, é muito... Né? Pode falar, Amanda. Oi, fazendo uma observação sobre essa questão de Campinas, também poderia perguntar, e qual que é o problema de ser homossexual? Qual que é o problema? Qual que é a questão disso? Por que te afeta? Isso é uma ofensa? Por que é visto como uma ofensa? Da Ercília, ela é totalmente capaz, mas tem a questão da fala, né? O que o Ademir falou. O que ela tem, Ademir? Desculpa. É coordenação motora fina, né? Ela não tem a coordenação motora fina. Ok, tudo bem. Se ela é capaz de fazer, qual que é o problema disso, dela ter? Então, o que é um problema? E só fazendo uma observação sobre o racismo, eu aprendi, eu estava assistindo um vídeo de um professor dizendo que sobre o preconceito reverso. Não, desculpa, o racismo reverso. Ele falou, gente, eu vou explicar para vocês o que é racismo reverso. Não existe, porque é uma estrutura social, isso parece que está em livro, cientista social, que diz o seguinte, existe uma predominância em cima de um grupo. E a história diz que essa predominância, uma predominância que em vários ângulos sociais, econômico, comportamental, educacional. Então, existe um histórico dentro de uma história que existe uma manipulação, isso para qualquer situação, tanto do homem e a mulher. Existe do racismo é uma predominância branca do negro, nesse caso aqui no Brasil e no mundo. Porque escravos existiram, por exemplo, em vários, até de branco para branco. Então, no Brasil, a gente tem essa raiz negra, porque a história fala, tem a ligação africana, né? Então, aqui tem essa questão do negro e do branco, até porque nós não somos brancos, né? E aí a predominância que é forte, que é da economia, toda essa história. Então, não existe o racismo reverso por causa disso. Existe o preconceito. Então, o negro, que ele tem preconceito contra o branco. O Mandela falava isso muito forte. Ele dizia, ele tinha receio, inclusive, de colocar o pessoal da equipe dele, começou a ter preconceito com o branco, porque acontecia a mesma coisa. E a questão vai do homem à mulher. Existe uma predominância, uma força masculina histórica, por exemplo, que aos poucos vai retirando. Até hoje, existem pessoas na lei, homens na lei, que querem justificar o assassinato, o feminicídio, por causa da honra. Porque isso já existiu na nossa história.
Já existiu em outros países, inclusive, na Espanha, já existiu essa questão que a lei, ela favorecia. Então, o preconceito do racismo, nunca existiu um racismo reverso, por exemplo, e é uma predominância. São grupos maioritários em cima de um grupo minoritário, que é até engraçado que no Brasil, não sei nem dizer o quê. A gente sabe que o majoritário não é nem a questão da cor da pele, mas a questão econômica, porque nós somos 53% negros, né? Tem mais negro do que branco, até porque branco aqui é até engraçado falar branco no Brasil, porque a gente não tem, né? Então, é só questão mesmo de nomear o preconceito e qual que é o problema de ser gay? Qual que é o problema de ser hétero? O que é esse problema que, na verdade, não é um problema? O problema vem no fundo moral, que isso é tanto para o hétero quanto para o homo, né? Então, o comportamento errado é tanto para um quanto para outro. E qual que é o problema de ser gay? Então vamos lá, bacana, gostei do que você falou. Primeiro, lembra que a gente falou do diferente? Da onde que surge o preconceito? Porque você tem uma forma de ver com relação ao diferente, né? Então, isso que a Amanda falou é interessante, porque se eu me ofendo com isso, significa que eu também sou preconceituoso. Né? É uma forma de preconceito. Mas você pode dizer, não, mas eu não sou, então eu não estou dizendo isso, eu simplesmente não sou. Tá, mas então não deveria ser uma ofensa, né? Simplesmente eu falar, não, eu não sou e acabou. Né? Ou sou, qual o problema? Então, às vezes, a minha defesa já dá essa ideia de que eu sou preconceituoso também. Essa questão a gente ia abordar lá na frente, mas ela colocou aqui que muita gente fala assim, é o racismo reverso. Não existe racismo reverso. Existe preconceito. E do branco com relação ao negro, do negro com relação ao branco, do índio com relação ao negro, do negro com relação ao índio. Então, todo aquele que vai fazer algum tipo de acepção a uma raça diferente, isso é racismo. Porque o que eu faço muitas vezes? Eu justifico o meu racismo dizendo assim, não, mas o negro também é racista. Não, então são dois preconceituosos falando. Então, isso está no ser humano, entendeu? Está na cultura, porque eu até me lembrei de uma aula que a gente fez em que alguém falou de um filme, e esse filme era de um rei, de um príncipe africano, eu não me lembro o nome, se alguém já assistiu aí, talvez eu falando vá se lembrar. Era um príncipe africano, e ele foi estudar, os pais mandam ele estudar na Alemanha, ou na Inglaterra, não me lembro direito. Chegando lá, ele se apaixona por uma moça branca. E aí ele casa com essa moça branca e volta para o país onde ele vai ser rei. Quando ele chega no país onde ele vai ser rei, o que acontece? Essa moça branca vai ser rainha de um povo negro. E quem diz que o povo aceita? Entendeu? Por quê? Então, o que você tem? Você tem um problema de preconceito. Então, não é com relação desse para aquele, daquele. Não. Se houve algum tipo de discriminação, é preconceito. Né? E é isso que a gente tem que se policiar. E não tentar justificar aquilo que a gente sente porque o outro também falou. A Michele, ela tinha falado que, lá no comecinho, eu achei interessante, que ela colocou assim, o termo aceitar me parece tão questionável. Né? Eu queria que você discorresse um pouquinho para nós, Michele. Você está por aí? Estou sim, Carlos. Está me ouvindo? Sim. Aqui é um pouco barulhento. É porque o termo aceitar, ele me traz esse questionamento, né? De repente, de que posição estamos para aceitar o outro. Então, isso me parece que dá uma conotação de que nos colocamos acima do outro para, então, aceitá-los. Né? Então, quando a gente se coloca igual ao outro, aceitar, eu acho que não entra nem no vocabulário, né? E sim um respeito em ter essa empatia mesmo, de que somos iguais, mesmo com as cargas históricas,
né? E mesmo a questão cerebral, até que o Tomil falou, que está muito ligada ao cérebro reptiliano, e conforme a gente vai evoluindo, o neocórtex que vem desenvolvendo, então a razão vem trazendo mais força para a gente questionar, inclusive quando fala que a água de Campinas é disseminada às pessoas. Então, qual o problema disso? Né, como a Amanda falou. E daí foi esse o questionamento, mas aí tomando um pouco mais à frente do que já foi falado. Sim, legal. Né? Quem sou eu para aceitar ou não, né? Eu tenho que respeitar a sua maneira, né? A sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Né? Porque senão dá a impressão que eu estou acima, né? E que tem que... Exato. Inclusive, uma coisa que também me ajuda a ter os questionamentos quando eu vejo que eu estou tendo algum pensamento preconceituoso é pensar que, mesmo que pareça um pouco egoísta, mas ajuda a trazer um pouco de empatia, né? Quem fui eu, então, em outra vida? Né? E eu lembro que eu já cheguei a falar para a espírita, conversando assim, quando comentou da questão da homossexualidade ser um desvio do espírito, num sentido assim que também eu vejo como algo preconceituoso, como se fosse um problema. E daí eu questionei, mas você pode ter sido homossexual em outra vida, e a pessoa se sentiu ofendida. Então, nós fomos muitas coisas em outras vidas, inclusive aquilo que a gente hoje pode estar tendo alguma dificuldade em respeitar. Sim, e uma coisa que é importante a gente frisar também, que muito daquilo que me incomoda, às vezes, é algo que eu tenho lá dentro, né? Que eu tenho latente em mim e que às vezes, eu não quero manifestar. Então, é importante a gente poder ter essa visão. Então, se eu estou com muito problema com determinado grupo, é que talvez eu também tenha isso dentro de mim. E não tem problema nenhum. Então, a questão o que é? É uma busca pelo autoconhecimento. Então, à medida que a gente vai se conhecendo e a gente admitir, falar, não, realmente eu preciso melhorar nesse quesito aqui, ó. Eu acho que nesse ponto eu posso melhorar. Eu posso buscar ver de uma outra forma, né? Eu acho que quando a gente faz isso, talvez seja um pouco melhor. Pode falar, Amanda. Vocês falando, eu lembrei de uma situação que eu vi recentemente de um menino que ele estava, acho que era, não sei, em Fortaleza, que ele estava com uma marca nazista, aquela faixa nazista no braço, e aí ele falou assim, aí prenderam ele, né? Ele falou assim, mas eu tenho a liberdade de usar o símbolo nazista, né? E é um crime, na verdade, porque é uma apologia que você faz a um crime hediondo. Só que aí também não, concordo plenamente. E aí eu acho que essa questão de aceitação e tal, que a Michele falou, nem é de aceitação a palavra, mas que a gente está entrando tem que balancear, né? Então, o que causa um prejuízo ao outro, a gente repugna até então. A gente não quer que cause sofrimento ao outro. Então, a marca nazista é um crime, ela já virou um crime hoje, o que não era antes, e hoje já é uma apologia. Então, essa liberdade, ela está sendo ajustada. E nesse ajuste tem os reajustes, que é os reajustes sociais. Mas é meu direito, e os meus deveres, aonde que isso vem? Porque o preconceito, aí mudando para um outro assunto dentro de preconceito, que é o religioso, por exemplo. Quando eu peguei a conversa, estava falando do preconceito religioso, a Adriana falou que sofreu por ser espírita. Eu quase me casei com uma pessoa católica muito tradicional. E ele estava indo na Opus Dei. E falando para vocês abertamente, eu não sei se é um conceito ou um preconceito, porque eu sou contra, pelo que eu já li, da Opus Dei, por exemplo. E aí, da mesma forma que a família dele me olhava, provavelmente eu também olhava eles. Porque o material que eu li sobre a Opus Dei
não foi nem um pouco, para mim, agradável, principalmente pelo fundador. Aí eu fico, isso é um conceito ou um preconceito? Aí eu não gostava que eles me criticassem, eu também criticava, sabe? E isso hoje o que eu falo para você o que eu posso fazer é não adjetivar, mas continuar discordando, isso virou um preconceito, ou acho que já é um conceito que eu tenho, porque para mim eu sou contra até hoje. Então, Mas... olha aqui, ó, após a formação do preconceito individual, e dependendo do grau de influência dos emissores de opinião, os preconceitos se alastram, né? Ou seja, muitas vezes eu tenho algo e eu vou jogando isso, né? Então, se eu sou um formador de opinião, isso aí vai tomando vulto e vai embora, né? Então, por exemplo, o preconceito religioso, a maioria dos preconceitos religiosos, da onde que eles nasceram? Eles não nascem do fiel, eles nascem dos líderes, que são formadores de opinião. Né? Então, esse formador de opinião, ele vai dizer, olha, não vá lá. Por quê? Porque muitas vezes eu não quero perder aquela pessoa que está aqui, ou até mesmo em motivos mais nobres, pensando na salvação da alma, tudo, mas muitas vezes é esse formador de opinião que vai falando. Quando a gente coloca na questão do preconceito religioso, o que a gente tem que tomar um certo cuidado? Então, o espírita, ele fala assim, eu já fui alvo de preconceito religioso. Mas será que nós, espíritas, também não temos preconceito com relação às outras religiões? Entendeu? Eu não estou dizendo da coletividade, mas o fato de eu ser espírita pode fazer... Quantas vezes a gente já ouviu a pessoa falar assim, olha, eu sou espírita, mas eu não sou da Umbanda, não, tá? Eu sou mesa branca. Eu sou diferente. Pô, então, eu estou com preconceito com relação ao cara que é da Umbanda. Né? Agora, entrando naquilo que você falou, eu posso não gostar da prática da Umbanda. Eu posso não querer frequentar a Umbanda. Eu posso não gostar da Opus Dei. Eu posso achar que a prática da Opus Dei não é bacana. Então, isso é um direito que eu tenho. Mas o que eu não posso é tratar alguém diferente porque ele é da Opus Dei, porque ele é da Umbanda. Você entendeu? Olha, eu estou precisando de um funcionário. O Tomil. Da onde que você é, Tomil? Eu sou da Umbanda. Não, então Umbanda não rola. Então, aquele que no começo falou aqui que perdeu de arrumar um emprego, acho que foi a Adriana, porque era espírita, e isso é preconceito. Tá? Ou eu tratar ela de forma diferente. Eu tenho a Amanda, que é espírita, aqui no meu grupo, eu sou o chefe, e a Adriana, que é da católica, evangélica. Eu dou as duas estão no mesmo nível. E, de repente, em alguns quesitos, a Adriana está acima. Então, eu vou dar um aumento para a Amanda, porque ela é espírita, sendo que a Adriana faz o mesmo trabalho. Não, mas, entendeu? Então, isso que não pode acontecer. Eu posso ter as minhas preferências, mas eu não posso tratar você diferente porque você pensa de outra forma. É isso, porque senão a gente perderia a identidade. Né? Ou o fato de eu achar que eu sou de uma determinada religião, de uma determinada etnia, me faz ser melhor do que você. Olha, eu sou branco, mentira, meu pai era negro. Né? Então, na verdade, o que você falou, o Brasil é muito miscigenado, mas o fato de eu, de repente, não, a minha raça pura, então eu sou melhor do que o outro. Não, não sou melhor do que o outro. Não é isso que me faz melhor. Né? Porque eu boto isso na cabeça, saio vendendo essa ideia para os meus descendentes e vou gerar um problema imenso lá na frente. Pode falar, Adriana. Então, na verdade, foi preconceito por isso mesmo, Carlos, respondendo a Amanda, também que ela tocou meu nome. Eu não fui contratada realmente porque eu era espírita. Porque eu tinha sido contratada, a vaga era minha, aí num determinado momento ele me chamou, vamos tomar um café? Falei, ok, vamos. Aí ele ele contou que ele não conheceu os pais, que os pais morreram muito jovens, quer dizer, que a mãe morreu do parto e o pai morreu, não sei, ele não conheceu os pais. E que quem tinha criado ele tinha sido essa tia, né? Era um salão de cabeleireiro, eu trabalho com maquiagem, né? E aí, né, ele contou, e aí sabe como você faz um conforto assim? Eu não falei nada de espírito, nada, mas eu fiz um conforto, falei uma palavra de conforto, assim, coisa que meio que é da minha pessoa, né? E aí eu acho que ele meio que, não, ele perguntou assim, você tem religião? Eu falei, tem, eu sou espírita.
Aí tá, ele não falou nada, a gente terminou o café, blá, 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 eu vim embora para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem no WhatsApp, dizendo que ele agradecia o contato, tudo, blá, 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 e que realmente ele não ia mais precisar da vaga, mas que eu não ficasse chateada, que ele ia me pagar. Na verdade, eu nem estava muito interessada no dinheiro na época, eu queria mais era a experiência, que era uma experiência para trabalhar numa televisão, tudo. E aí eu falei, gente, mas o que aconteceu? Aí eu liguei a chavinha e falei, foi isso. Outro exemplo, né, que o Tom estava falando do japonês ser inteligente, né? O meu tatuador, ele é japonês. Ele é super inteligente, realmente. Mas a inteligência dele é outra inteligência, não é a inteligência que a gente espera, né? Que é o matemático, não sei o quê, o engenheiro. Não. Ele cria coisas maravilhosas, etc. e tal, e simplesmente a família não quis saber. Então, assim, ele saiu de casa super jovem, acho que com 14, 16 anos, né? Porque o pai não aceitava, que imagina, que nunca que ele poderia ter um filho. Quem ia aceitar na sociedade um japonês que tatuasse, né? Então, assim, é muito, gente, é muito preconceito. Aí a gente, quando a Amanda, né, perguntou aí, acho que foi ela ou outra pessoa falou assim, qual o problema? Não tem problema nenhum, mas é que assim, vamos falar curto e grosso, cada um tomasse conta da sua vida, não tinha isso. Só que a gente não toma, a gente toma conta da vida do outro. A gente tem que olhar para o outro e falar, por que o outro está assim? Por que o outro está fazendo assado? Porque a gente quer mudar as coisas, impor as nossas coisas na vida do outro. E isso, às vezes, até dentro de casa. Né? Os filhos não são iguais, né? Teve uma pessoa que falou, meus filhos são heterossexuais, os meus até hoje são, porque a juventude muda, eles não são como nós, que nós vamos para sempre do mesmo jeito, porque a gente foi meio que criadinho assim. Não, se no meio do caminho eles resolverem que eles não estão felizes assim, que eles vão mudar, eles vão mudar, né? Então, assim, a gente tem que estar muito preparado e meio que tomar conta da vida da gente, eu acho que é mais ou menos isso. Ô, Carlos, aqui, eu só vou ter que falar mais uma coisinha para você. Fala. Infelizmente, eu vou ter que sair da aula agora um pouquinho, porque o meu cachorrinho machucou e eu consegui um veterinário. Então, depois, se você estiver gravando, por favor, poder passar o link para eu terminar de assistir, eu super agradeço. Com certeza. Com certeza. Tá mas bom, você não está saindo por nenhum preconceito com relação a nós, não. De Deus. Não tá bom. É que ele machucou e eu consegui uma consulta assim de urgência agora às 4 horas. Ela pediu, pelo amor de Deus, para eu não atrasar. Tranquilo, beleza. Tá bom, obrigada, viu, gente? Tá tchau, até mais. Tchau. Olha, 2 fontes principais do preconceito: medo e orgulho. Medo e orgulho. Né? Então, muitas vezes a gente está com medo de perder uma posição que a gente julga que já alcançou, ou o nosso próprio orgulho, quem é essa pessoa para ocupar o mesmo espaço que eu? Né? Então, você vê, são coisas para a gente refletir bastante e tentar, né, equacionar aí de uma certa forma. E o orgulho é egoísmo, né? Claro. Irmão do egoísmo, né? Podemos esquecer disso. Exatamente. Pode falar, Mestieri, como que é seu nome? Está fechado seu microfone. Acho que é a Nilza. Nilza, pode falar, Nilza. Pronto. Hoje saiu só o sobrenome. Então, o tal do preconceito, eu assim, que nem a Adriana, né? Estava falando, eu acho que se as pessoas começassem a melhorar os pensamentos, realmente, nós não temos nada a ver com a vida dos outros, né? Eu, inclusive, na minha família, teve homossexual, na família do meu marido também, e a gente se tratava com muito respeito, porque a gente não tem nada a ver com a vida das pessoas, mesmo que elas sendo de família ou não, né? Eu tive um preconceito há uns 25 anos atrás, que eu me mudei para São José, já faz 23 anos que eu estou aqui. E há uns 15, 18 anos, mais ou menos, eu frequentava a Igreja Católica. E eu não sou casada, né? Meu marido é divorciado já há muitos anos, quando eu conheci ele já era divorciado, eu estou com ele há 32 anos, né? E na igreja, lá a gente tem como se confessar com o padre, né? Falar das suas coisas e tal. E na primeira vez que eu estive lá, eu falei, né, porque eu sou sincera, a gente tem que mentir, que eu não era casada, né? E ele falou para mim que eu não poderia mais comungar,
e que eu teria que passar por um julgamento para ver se eu não fui culpada pela separação do meu marido, né? Mas eu falei, mas não tem nada a ver, porque quando eu conheci ele já era divorciado já há uns 8 anos. Eu falei, eu não fui fonte de nenhuma destruição de casamento. E daí para frente, eu não consegui mais ir na igreja. Então, uma situação assim, que você vive com uma pessoa há 32 anos, hoje eu vivo com meu marido 32 anos, sem problema nenhum, claro, problema, assim, divergências de opiniões todo mundo tem, mas eu vivo muito bem com ele, né? Então, esse problema de preconceito, assim, afasta as pessoas, né? Ela tira você do seu caminho, que nem para mim foi bom, porque eu conheci a doutrina, não tão logo, tão rápido, mas eu sempre fui amante, né? Eu estudava, e hoje já há uns 7 anos que eu estou na doutrina. E sempre fui muito bem recebida, né? E muitos amigos meus que são evangélicos, assim, não muitos, né? A gente fala que não tem muitos porque não enche uma mão. Também tinha o preconceito do não casamento, né? Mas o que importa? É uma assinatura, é o quê, né? Mas é muito triste. E quanto a esse preconceito dos homossexuais, a Adriana estava falando, né? Os filhos dela são héteros. Eu ouço muito a minha filha, que tem quase 24 anos, ela fala que tem muita mudança nisso mesmo, realmente tem. Você é hétero enquanto você se sente bem sendo, mas que as mudanças estão ocorrendo entre os jovens, né, entre 23 e 30 anos, são muito grandes. Muitos estão ficando bi, outros estão, né, homossexuais. Então, tá caminhando diferente do que no nosso tempo, porque hoje é tudo mais aberto, né? Isso. Então, por que nós podemos ter um filho assim, né? Eu tenho só uma filha. Pode ser que daqui para frente ela mude a opinião dela. Ela vai deixar de ser minha filha? Eu vou deixar de amá-la? Não. Eu tenho muitas amigas que têm os filhos homossexuais e vivem muito bem com essa posição. Você não precisa perder o convívio com o teu filho por isso, né? Não. Isso não significa absolutamente nada, né? São filho, né? Você não pode ter esse filho que nem o meu tio, o meu cunhado. Não é porque eles são homossexuais que você vai excluí-los da sua vida. Você vai fazer um jantar e não vai convidá-los, né? Isso. Então, eu acho que nós temos que trabalhar muito, mas muito mesmo isso, porque daqui para frente nós vamos ter muito dentro da nossa família. Cada vez mais. Tem um vídeo que eu já vi, eu devia até ter trazido esse vídeo agora que eu estou me lembrando, que fala muito sobre o pessoal que é trans. E aí, por exemplo, uma moça trans, ela fala assim que antigamente o trans tinha que trabalhar à noite. Né? Ela usa esse termo, tinha que trabalhar à noite. E hoje a pessoa trans ela pode trabalhar numa indústria, ela pode trabalhar numa empresa, ela pode ser secretária, ela pode ser o que ela quiser. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Então, você vê como a gente tem que mudar a nossa forma de encarar as coisas, né? A nossa forma de ver. Eu penso que se aquilo ali eu não diria que é nem opção. A gente fala assim, isso é uma opção sexual. Não é opção sexual, isso nasceu com ele. Entendeu? Conscientemente, muitas vezes ele notou. Ele é daquela forma. Então, você imagina se alguém viesse dizer para a gente que esse padrão que nós seguimos está errado, que a gente teria que seguir um outro padrão. E o que acontecia antigamente? Você vinha de uma certa maneira, e se você mudasse, você ia ser discriminado. Sim. Então, muitas pessoas viviam uma vida toda, entendeu? Muitas vezes contrariados, por quê? De medo da retaliação que ele ia ter. É isso mesmo. Né? Então, é importante mesmo que a gente tenha uma sociedade inclusiva. Né? E a doutrina espírita, como algo de vanguarda, ela tem que estar à frente disso. Né? Pode falar sério, você está até com a mão doendo, já tanto tempo que está erguido o braço aí. Eu acho que eu posso até fechar esse assunto, quer ver? O pessoal aí vai reclamar, aí termina a aula. Isso. Olha só. Você chegou atrasada, agora você vai se vingar, né? Eu tenho que fazer tarefa extra. Só para fechar esse assunto, que me é de grande, grande, grande interesse. Porque eu trabalhei um pouco com essas questões. E ela está muito ligada, esse assunto é muito ligado à filosofia, mas você é bambambam.
Acontece o seguinte, que eu acho que a grande crise, lógico que nós temos problemas sérios no país, e o preconceito existe aí, tudo bem. Agora, eu acho que nós tínhamos que pensar um pouco mais na origem de onde vem. São essas introjeções que são chamadas na psicologia. Por que eu as tenho? Porque eu não formei conceitos. Foi o que você falou no início. Né? Eu não tenho que ter preconceito, eu tenho que ter formação de conceitos. Porque no momento que eu tenho o conceito adequado, eu não crio preconceitos. Mas o outro vai ter contra mim. Não me importa. Não me importa, porque eu tenho que criar esses preconceitos, eu tenho que criar isso aí. As pessoas criam, na verdade, retificando, porque elas criam para elas mesmas. Eu tenho que entender que eu posso transformar isso pela experiência de vida, pelo exemplo que eu dou. Então, enquanto professora, eu posso ensinar ao meu aluno que ele está errado e chamar atenção, sim, pela conduta dele. E chamar atenção do pai e da mãe também. E se ele não gostar, vai embora. É porque as pessoas têm medo das atitudes. Falta atitude. Agora, é preciso, para nós, mais dentro de uma normalidade, né? Eu preciso ter autoconhecimento. Eu também não posso cometer esse deslize. Eu não posso ter preconceito. Eu não posso. Ponto. Agora, se eu me conheço, eu não vou ter nenhum tipo de preconceito. Por que eu vou menosprezar o outro? Por conta de uma deficiência física, uma deficiência mental, ou porque ele é preto e o outro é branco? Não importa. Mas nós sofremos isso, não é no Brasil. Nós sofremos o preconceito fora do Brasil. Nós, quando viajamos para países estrangeiros, o brasileiro é, sim, preconceituado. Ele é, sim, taxado. Mas sabe por quê? Porque alguns, quando viajam, não se comportam como pessoas dentro de uma normalidade. Gritam, falam alto, né? Não sabem se comportar, derrubam tudo e distratam as pessoas e querem ridicularizar outras pessoas também. Então, aí nós sofremos, é o que eu pago pelo outro, que não tem conhecimento, não tem autoconhecimento. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu sei por que eu não posso ser egoísta. Por que eu não posso praticar maldade? Agora, eu aprendi na minha casa. Eu não posso ser mal, eu tenho que ser bom. Por quê? Porque isso volta para mim. Eu aprendi isso na minha família. Sim. Não é verdade? Sim. Então, é uma série de coisas em redor do preconceito. Mas, lendo o nosso livro Intocável, eu acho preconceito também dentro dele. Eu também acho. Sim. Sou uma professora de língua e eu leio aqui nas entrelinhas e eu vejo preconceito. Então, o preconceito existe. Existe. Em todos os cantos. Você quer ver um ponto que você tocou, Célia, que eu acho interessante? A gente fala assim, e que você colocou, e é verdade. O brasileiro, quando sai, é discriminado. Mas perfeitamente. Muitos estrangeiros aqui também são. Então, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, um americano, um europeu, eu trato ele muito bem. Mas quando vem um boliviano, um paraguaio, um haitiano, o tratamento não é o mesmo. Não é verdade? Então, sim, assim, então, quando a gente apanha, geralmente a gente lembra. Agora, quando a gente bate, a gente não lembra tanto. Né? Então, nós não somos diferentes dos outros povos, muitas vezes. Né? Eu não estou dizendo via de regra, o brasileiro é espetacular, mas assim, então, muitas coisas que nós reclamamos no outro, nós também fazemos. Perfeitamente. Né? E por que a gente faz tudo isso? É o que você falou, falta o nosso autoconhecimento. É o autoconhecimento. Né? Empatia, insegurança. Insegurança. Né? Eu sou inseguro. Uma vez, por exemplo, a gente já está fechando aqui, nosso tempo já deu, eu conversava com um amigo muito querido, e isso lá nos anos 80, e ele falava para mim, um dia eu perguntei para ele, e se a sua filha um dia se casasse, a gente estava falando sobre esse assunto, se a sua filha ou o seu filho se casasse com um negro? Ele falou assim, eu particularmente não teria nada contra, mas eu não gostaria porque o meu neto iria sofrer preconceito. Então, o que você vê aí? Você vê um preconceito embutido. Né? Aí eu ainda brinquei com ele, eu ainda brinquei, a gente tem amizade até hoje, eu falei assim, o seu filho seria alvo de preconceito de pessoas que estão pensando como você. Né?
Então, hoje, o que a gente descobriu? Que existe beleza em todas as raças. A gente antigamente tinha padrões de beleza. Ainda está um pouquinho assim, mas existem padrões, não existe? Então, qual que era o padrão antigamente? Era aquele padrãozinho que tem que ser loirinha, olho azul. Então, hoje você viu que a nossa cabeça está abrindo a ponto da gente ver que existe beleza em todas as raças, existe inteligência em todas as raças, existe riqueza em todas as religiões, né? O candomblé, a umbanda, o catolicismo, os evangélicos, em todas as religiões tem muita beleza, tem muita fé, tem muita coisa que nós podemos aprender, né? Então, à medida que a gente passa a respeitar o outro, a gente passa, né, a viver uma plenitude muito maior. Então, qual que é a ideia da doutrina espírita? É que nós possamos entender o seguinte, alguém falou aqui, e para fechar eu vou usar o texto. Nós somos espíritos. Hoje eu estou aqui na condição de homem, branco, sei lá. Amanhã eu vou estar na condição de mulher, e amanhã, ou seja, em cada momento eu vou estar numa condição. Por quê? Porque eu preciso disso para o meu crescimento, para a minha evolução espiritual. Eu preciso de viver diferentes realidades, em lugares diferentes, em formas diferentes. E à medida que eu vou crescendo, eu vou evoluindo, eu vou facilitando as coisas, né? E vou sofrendo menos. Então, você vê, é um longo caminho que nós temos a percorrer, e é uma das formas da gente poder se ver livre de qualquer tipo de preconceito. Qual é? É a gente se respeitando, né? E legal também pensar que o pior preconceito é aquele que a gente cria para nós mesmos, e não esse preconceito generalizado da sociedade. Aquele que eu crio, né? Porque à medida que quanto mais a gente sabe quem é e o que a gente quer, menos eu vou me importar com o que o outro diz, né? Não é verdade? Exatamente. Aí eu estou saindo do nível, não vai me atingir. E se me atingir, eu até posso dar uma resposta, mas agora eu não dou nem mais resposta. Mas antigamente ainda daria uma resposta. Vamos em frente. E muitas vezes a gente justifica o nosso preconceito até pela religião, né? E você vê, Jesus, ele foi um que acolheu a todos. Ele andava com leprosos, ele acolheu prostitutas, ele almoçava na casa de cobrador de impostos. Então, assim, ele não era... Ele foi alguém... Então, toda vez que a gente vai falar de Jesus, a gente passa a admirar um pouquinho mais. Porque você fala, puxa vida, que espírito, né? À frente. Há 2000 anos ele já ensinou tudo isso para a gente, só que a gente não reparou. Né? A gente leu, está lá no Evangelho, mas a gente não reparou. Então, à medida que a gente vai crescer, reparar que eu falo assim, a gente lê, mas não assimila, porque às vezes a gente não tem condições de assimilar aquilo. Então, a gente vai vendo devagarinho, né, que Jesus já tinha dado uma porção de normas e diretrizes para a gente aí, mas a gente demorou um pouquinho para seguir. Beleza, gente? Tranquilo? Nosso horário é às 4 mesmo, né? É isso mesmo, Ademir? Pode passar um pouquinho. Não, tranquilo, tranquilo. Eu acho que já deu. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre esse tema? Fiquem à vontade. Fale agora ou cale-se para sempre. Porque a semana que vem é a vivência plena sobre o mesmo assunto, né? Sim. Então, cada um tem que pôr seus bichos para fora, né? Vamos ver. Oi. Caso queira participar. Pode falar, Amanda. Sobre o preconceito que a Célia estava falando, quando a gente parar de caracterizar e começar a falar sobre a pessoa, aquela pessoa não agiu bem, aquela pessoa sem tirar característica de sexo, de cor, de nada, simplesmente por ser aquela pessoa, sabe? Eu comecei a perceber que, assim, tanto faz as características físicas, como o preconceito físico, o social, né, que é histórico, existe aí uma predominância, existe um domínio eterno, milenar. Então, a gente quer dominar o tempo todo, e aí existem
mecanismos de dominação, o preconceito é um deles, a violência é um deles, então é uma história de mecanismos de dominação, justamente porque a nossa moral ainda é muito baixa. O preconceito é um mecanismo de dominação social, em vários aspectos, e pensando também na forma de diferenciar o que é uma liberdade de expressão, que tem que ser mesmo... A gente tem que lutar por ela e, ao mesmo tempo, não cometer o erro de brigar por algo que é injusto, criminal, justificando as nossas maldades pela nossa vontade de ser, de dizer a nossa liberdade, né? Uma coisa é você ter uma liberdade justa que agregue, some e respeite a opinião do próximo, mas, ao mesmo tempo, existe ali uma dificuldade ainda, porque a gente está aprendendo em separar aquilo que realmente é justo do que não é, porque liberdade de expressão eu posso dizer o que eu posso ter liberdade de expressão e querer xingar alguém, mas isso não é liberdade de expressão. Então, acho que estou aprendendo ainda a lidar com isso e com a questão da informação, com a internet, com os livros, fica mais claro. É por isso que eu gosto mais do presente do que do passado. Do passado, a gente tinha menos informações. Foi uma época que não tinha isso, não tinha aquilo. Mentira, tinha e era pior. A questão é que não via. Hoje se vê. Hoje está escancarado com a internet, não tem jeito, né? Então, não era melhor. As redes sociais, elas escancararam aquilo que nós somos, né? Então, se você quiser saber quem eu sou, vai lá no meu Instagram, na minha página, lá, vê o que eu estou compartilhando, você vai falar, puxa, esse é ele, né? Então, ela amplificou. Então, eu acho que, fechando aqui, o que seria importante a gente entender. Se eu sou inseguro, se eu sou orgulhoso, se eu tenho pouco esclarecimento sobre a espiritualidade, sobre a vida, eu vou ser preconceituoso. Né? E o cúmulo do preconceito é geralmente a gente falar assim, olha, preste atenção nisso que eu vou dizer. O cúmulo do preconceito. Olha, eu também tenho um amigo negro, eu não sou preconceituoso. Olha, eu também tenho um amigo gay, eu não sou preconceituoso. Pelo amor de Deus, gente, vamos tirar isso do nosso vocabulário. Tá? Porque isso não significa absolutamente nada. Você ter um cabeleireiro gay, isso não significa que você não tenha preconceito. Tá? Você tem um amigo negro, não significa que você não tenha preconceito. Uhum. Tá? Então, a gente tirar isso do nosso vocabulário e passar realmente a respeitar tudo aquilo que é diferente da gente. Beleza, gente? Ademir, obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo gostoso. E isso não é uma aula, isso é um bate-papo mesmo, né? Isso porque todos vocês têm vivência nesse assunto, têm experiência, eu aprendo bastante também com isso. Semana que vem é a vivência, né? Nós estaremos falando sobre o mesmo assunto. Até se você tiver quiser entrar com a gente lá, vai ser pelo Skype, está convidado a acrescentar alguma coisa, tá bom? Te agradeço. Né? Muito obrigado mais uma vez. A Ercília mandou um beijão para você, dizendo que não podia entrar, porque ela está com a mãezinha doente, né? E é isso. Manda um grande abraço para a Ercília e melhoras lá para a mãe dela. Ela está feliz. Ontem ela entrou na FDJ, né? Ah, que legal. Ontem ela foi, né? Ok? Beleza, então, gente. Quem vai fazer, pode fazer o encerramento. Obrigado, Carlos. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Obrigada pela aula. Maravilhosa. Como sempre, né? Como sempre. Fazer o encerramento. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que, a partir de agora, possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens, para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas,
pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários, para que possam se reerguer, pelos que sofrem depressão com os pensamentos voltados à prática, rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual, pensar o nome de quem deseja as vibrações. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós, através de nossa fé. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, Sr. Carlos Chagas. Agradecemos ao nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui, e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós os amamos acima de tudo. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Hoje mais um tema, né? Porque agora uma aula sim, uma aula não, nós vamos ter um tema e eu vou colocar lá para vocês, tá? Vou pôr escrito, tá? A paz é uma conquista íntima do espírito em prova. A paz é uma conquista íntima do espírito em prova. Eu vou colocar no zap para vocês, tá ok? Até mais à noite, fiquem com Deus, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, gente. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Fala, Denise. Obrigado, Carlos. Ótima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tomil. Tchau, tchau.